Bom dia, todo mundo começando a se conectar para a próxima live do ProESC, a segunda da série Covid-19. Hoje esclarecendo dúvidas sobre rotina, falando um pouco sobre a rotina de isolamento. Vão dando um oizinho aí que estão chegando. Falta um minutinho aí para o nosso horário. E aí vou me apresentar a Fernanda, que vai estar comigo aqui online, me passando as perguntas. Todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Deixa eu perguntar aqui para os universitários. Bom dia. Ok, estão ouvindo? Então, vou começar a segunda live sobre o isolamento aí do coronavírus, essa quarentena que o mundo todo está vivendo. E a gente aqui do ProESC está fazendo uma série de lives com vários assuntos diferentes. Hoje a gente vai falar sobre rotina, sobre manejo de rotina, né, de isolamento. Então, quem vai estar coordenando essa live junto comigo é a Fernanda Pimentel. Eu e ela somos terapeutas ocupacionais e como tal, trabalhamos sim com o cotidiano, né? Então, com organizar com as pessoas as possibilidades do dia a dia, organizar com as pessoas como fazer do seu dia a dia algo saudável e que se reconheçam, né? Então, vou começar falando um pouquinho sobre a terapia ocupacional, sobre o nosso trabalho com rotina. Aos poucos eu quero que vocês vão mandando perguntas que a gente vai responder ao longo da apresentação, ok? Então, a terapia ocupacional surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial, com o trabalho com os ex-combatentes de guerra que estavam vindo dos combates com vários problemas emocionais e físicos, né? Então, a terapia ocupacional surgiu nesta época, já pensando aí nos ex-combatentes como pessoas que precisavam de reabilitação física e emocional. Já naquele primeiro momento, a terapia ocupacional teve como objetivo organizar a rotina dessas pessoas que estavam vindo da guerra de uma forma equilibrada, né? Uma forma que equilibrasse períodos laborais de trabalho, estudo, naquele momento trabalhos mais manuais, né? Com períodos de descanso, períodos de lazer. Então, já naquele momento tinha um objetivo de organizar a rotina e de uma rotina equilibrada, né? Que é uma coisa que a gente também vai ter que trabalhar e que a gente já está tendo que trabalhar desde o comecinho ali da nossa quarentena, do nosso isolamento. Então, a terapia ocupacional surge daí, né? Dessa possibilidade de criar rotina com essas pessoas. E aí a gente trabalha na terapia ocupacional com um tripé, que é o tripé de hábitos, rotina e cotidiano. Né? Os hábitos são os nossos comportamentos automáticos, o que a gente faz sem pensar. Então, o hábito da gente tomar banho logo que a gente, um pouco antes da gente dormir, o hábito de tirar o sapato quando a gente chega em casa, o hábito de trocar de roupa quando a gente chega em casa. Cada pessoa tem hábitos que são muito pessoais, né? Alguns hábitos são compartilhados, muitas vezes pela família, né? E tem hábitos que são muito pessoais, da construção de cada um.
Os hábitos, eles surgem muitas vezes por necessidades, né? Ou por uma escolha. Então, por exemplo, o hábito da gente fazer atividade física, né? Muitas vezes é um hábito que a gente quer inserir na nossa rotina e precisa de um esforço nosso, né? Mas ao longo do tempo, com muitas repetições, isso vai começando a se tornar automático e a gente começa a sentir falta daquilo que a gente, quando a gente não consegue fazer. Então, isso é muito comum na atividade física, por exemplo. Então, por exemplo, o hábito, o caminho que a gente faz do trabalho para casa ou de casa para o trabalho é um hábito, né? Hoje com o Waze, com um monte de coisas, às vezes a gente faz caminhos diferentes e a gente se perde nesses caminhos, né? Quando o Waze manda para um lugar diferente, ou se a gente muda de trabalho ou de casa e tem que mudar o caminho, às vezes a gente vai para o mesmo caminho que a gente estava habituado a fazer. Isso é hábito, tá? Hábito é esse comportamento automático que todos nós temos na nossa rotina. O que é rotina? Né? A rotina nada mais é do que o jeito mais fácil da gente entender a rotina é a nossa agenda, né? É a sequência de atividades que a gente faz ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, né? A rotina, ela é composta por atividades que a gente faz com bastante regularidade, né? Algumas atividades que a gente faz diariamente, outras semanalmente, outras quinzenalmente, mensalmente, anualmente, mas essas atividades, elas compõem a nossa rotina. O jeito mais fácil da gente entender a rotina é a gente olhar a nossa agenda. Na nossa agenda tem a nossa rotina de sempre. Se a gente checar a agenda, a gente vai ver que as atividades vão se repetindo ao longo do tempo. E o último pezinho aí do tripé da terapia ocupacional é o cotidiano. O cotidiano é tudo isso. É tudo que a gente constrói a partir das atividades que a gente faz, né? Estou um pouco emocionada porque isso fala muito da terapia ocupacional e do nosso trabalho e o quanto isso impactou, né? Tem sido impactado com o isolamento, com a quarentena e com o coronavírus, né? Com essa situação que estamos vivendo. Então, assim, o cotidiano são todas as atividades que a gente faz que estão inseridas num meio, né, com relações. Então, não é só eu ir trabalhar, é com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono no trabalho. Não é só eu ir para a academia, é com quem eu me relaciono na academia, com quem eu converso. O cotidiano é isso, né? É a trama que sustenta a nossa vida, né? É o que a gente faz no dia a dia, com quem a gente faz e aonde a gente faz. E aí acontece uma pandemia no mundo, né? É algo que vem de cima para baixo, que a gente tem que se isolar e que impacta profundamente o nosso cotidiano, porque tira a gente das nossas relações, tira a gente dos lugares que a gente estava acostumado a ir, né? Diariamente, semanalmente, não importa, mas veta a gente de um monte de possibilidades, né? E aí, como é que a gente faz com tudo isso? Porque esse impacto no cotidiano, ele traz muitas incertezas, muitas dúvidas, né? Muitos medos e inseguranças em todo mundo, o tempo inteiro, né? A gente não sabe quando isso vai acabar, a gente tem medo de ser infectado, a gente tem medo de quem a gente ama ser infectado, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles estão isolados, a gente vê eles pela tela, a gente não sabe, não consegue abraçar, não consegue ver. Então, esses impactos têm sido muito presentes na vida de todos nós. Então, exigindo mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, mudanças de rotina, né? E muita gente está muito perdido, né, nesse impacto todo, né? O que eu faço com tudo isso agora que eu estou dentro de casa, não posso sair, não posso encontrar as pessoas com quem eu me relaciono, que eu gosto, que fazem da minha vida
algo movimentado, né? Então, esse isolamento social, ele traz junto com ele muito sofrimento, sentimentos de paralisação, de imobilidade. A gente se sente passivo, a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente fica ouvindo o noticiário, tentando entender quando a quarentena vai acabar, quando as escolas vão voltar, quando a gente vai conseguir encontrar as pessoas, quando a gente vai conseguir abraçar, beijar quem a gente ama, né? Todo esse sentimento de passividade, de que o outro vai decidir por nós, causa angústia, causa impotência. A gente tem vivido situações jamais sentidas por muitos de nós, né? A gente está vivendo 24 horas, 7 dias da semana com a nossa família e com um núcleo familiar muito pequeno, né? Não é a nossa família estendida, não é marido, filhos, irmãos, pais, amigos, não é isso, né? São 24 horas por dia, 7 dias na semana, às vezes 3, 5, 8, às vezes 10 pessoas, mas é isso, né? E isso traz conflitos para casa, traz conflitos para a nossa vida, porque antes a gente saía, o conflito ficava em casa, a gente saía, ia trabalhar, né? voltava para o conflito, voltava para a discussão, mas a gente tinha esses momentos de respiro. Atualmente, a gente não tem mais momentos de respiro, né? O que está acontecendo com a gente é que a gente está vivendo o conflito 24 horas por dia. Então, a gente precisa criar rotinas para sair também desses conflitos e entender que é muito possível a gente viver no isolamento se a gente fizer adaptações possíveis, tá? A gente tem tido muito tempo ou pouco tempo, né? Depende das atividades de cada um. Quem está trabalhando de casa, às vezes tem essa sensação de não ter tempo, porque o trabalho está consumindo o tempo todo, né? As pessoas estão entrando no computador às 8 da manhã e saindo às 10 da noite com demandas das empresas, assim, o tempo inteiro. Então, às vezes dá essa sensação que a gente não tem tempo, né? De fato. Ou que a gente tem tempo demais e atividade de menos, o que não é verdade também, porque a gente sabe que a rotina em casa traz um monte de demandas e atividades. Então, qual é a questão no momento, né? A gente tem muito tempo e a gente não sabe por quanto tempo a gente tem muito tempo em casa. A gente tem um monte de atividades pendentes, um monte de atividades para serem encaixadas nessas rotinas, né? Mas essa ampliação de tempo às vezes deixa a gente perdido nessa organização das atividades pendentes. A gente fica com a sensação que a gente não está conseguindo fazer nada, né? Porque a gente não está conseguindo sair de casa. Então, o que a gente faz com tudo isso, né? O que a gente faz com todas essas sensações? Como a gente lida com tudo isso? Tem um colega nosso do Proesc que tem comparado a experiência da quarentena com uma maratona, né? E eu achei essa comparação muito interessante, porque, de fato, se a gente encarar a quarentena como uma corrida de 100 metros rasos, a gente não vai dar conta do tempo todo, né? A gente precisa encarar a quarentena como uma maratona, que a gente vai ter que se preparar, vai ter que entender que a gente tem lá os 40 quilômetros para correr, né? E que vai ter que ir devagar, porque senão a gente não vai conseguir chegar no fim. Então não adianta a gente entrar num mood de fazer as coisas muito rápido, muito tempo. A gente tem que fazer as coisas, distribuir as nossas atividades da nossa rotina de uma maneira equilibrada, estável, né, contínua, para que a gente consiga chegar ao final da quarentena com a nossa saúde mental preservada. Porque senão a gente chega no final da quarentena com a saúde física em ordem e a saúde mental, né, deixando a desejar. Então, como é que a gente faz isso? Então, uma das orientações, né,
que a gente costuma dar é a construção de rotinas semanais. Então, o que são construções de rotinas semanais? Eu não sei se vocês conhecem aqueles planners que a gente tem encontrado muitas vezes nas papelarias atualmente, que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Algumas pessoas ainda têm as agendas de papel, mas a gente tem encontrado muitos desses planners e se a gente não tem, a gente pode escrever numa folha de sulfite, distribuir os dias da semana e a gente organizar a nossa semana. Organizar a nossa semana significa distribuir tudo que a gente tem para fazer naquela semana ao longo da semana, né? Então, colocar no papel, né? Porque colocar no papel dá uma visão para a gente de tudo que a gente vai fazer naquela semana. Dá a sensação de movimento, dá a sensação de que o tempo vai passar e que a gente vai conseguir fazer as coisas. E que no final da semana eu vou ter conseguido concluir as coisas que eu me planejei para fazer. Então, nesta construção de rotina, é importante a gente colocar todas as atividades que a gente tem para fazer. Desde atividades de autocuidado, tem muita gente, parece brincadeira, mas tem muita gente deixando de tomar banho, deixando de escovar os dentes porque não vai sair de casa, esquece de tomar banho, né? Ou chega às 4 horas da tarde e fala, cara, eu não escovei o dente ainda, né? Então, se você percebe que você está com essa dificuldade, coloca ali na tua organização diária, horários para escovar os dentes, horários de banho, né? Isso vai ajudar a se organizar, né? A gente também tem orientado isso muito para os nossos pacientes, né? Que já alguns deles têm uma dificuldade aí nesse autocuidado, então a gente tem organizado rotinas que incluam horários para banho, para escovar os dentes e tudo mais. A gente tem que colocar na rotina todo tipo de atividade. Então, as tarefas domésticas, né? Quem está cuidando de casa. Então, colocar que dia que vai lavar roupa, que dia que vai passar roupa, que dia que vai lavar o banheiro, que dia que vai limpar a cozinha. Então, possibilitar que todas essas atividades sejam feitas ao longo da semana. A gente também tem que distribuir ali horários para trabalho, horários para estudo, isso que eu falei, né, das pessoas que estão fazendo home office, de trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, isso tem sido muito comum. Então, a nossa orientação para essas pessoas é limitar o horário, né? Então, fala para o chefe, olha, às 6 horas eu vou encerrar meu expediente, né? E me manda coisas, mas eu vou olhar no dia seguinte. Estudo, a mesma coisa, né? Eu tenho visto adolescentes que fazem as aulas online no horário normal de escola e depois têm feito tarefas, estudado muito. Isso também é resultado da nossa ansiedade, né? A gente vai colocando um monte de coisas para cobrir esse espaço vazio dentro da gente. O que é importantíssimo nesse momento é a gente separar horários para descanso e horários de lazer. Lembra que eu falei, quando eu comecei a falar de como surgiu a terapia ocupacional, que já naquele momento a gente tinha uma ideia de uma rotina equilibrada, né? Que ele equilibrasse momentos de trabalho, estudo, momentos de descanso e momentos de lazer? Pois a gente precisa voltar com isso. Então tem que ter o horáriozinho ali do Netflix, né? Tem que ter o horário de fazer uma ligação de vídeo para alguém que você gosta, né? Para saber se está tudo bem. Tem que ter o horário de não fazer nada, tem que ter o horário de dormir, né? Então, é importantíssimo a gente conseguir organizar toda essa rotina, porque isso vai dando a sensação para a gente que o tempo está andando, né? Além disso, uma outra orientação nossa é a gente tentar manter as nossas atividades com uma frequência muito parecida com as que com a frequência que a gente fazia antes da quarentena. Então, se eu fazia atividade física 2, 3 vezes na semana, continuar fazendo atividade física 2, 3 vezes na semana. Se eu fazia uma reunião
uma vez por mês com as minhas amigas, continuar fazendo, né? Todas as atividades a gente tentar manter com a máxima frequência que a gente, com a frequência mais próxima que a gente fazia antes da quarentena. Isso também dá a sensação da gente estar em atividade o tempo todo, né? E que a nossa vida está continuando, né? Que os nossos compromissos estão continuando. A gente sai daquele lugar que eu falei lá no começo de passividade, né? De só ficar esperando que vão decidir por nós. Nós decidimos continuar, né? Mesmo de onde estamos, mesmo pela tela, né? A gente também tem que ter cuidado com aquele monte de atividades que algumas pessoas estão incluindo na rotina, né? Atividades novas. Então, a gente está com muita oferta de cursos online gratuitos, que é uma iniciativa muito bacana, né? Por outro lado, a gente pegar 5 cursos online para fazer ao mesmo tempo, é difícil a gente dar conta, né? E a gente vai se frustrar, e aí vai ter a sensação que a gente, poxa, tá vendo? Eu não dou conta de nada, eu tenho todo o tempo do mundo e mesmo assim não tô dando conta de nada. Então, tentar não pegar muita coisa nova. A gente está num momento de crise, e nos momentos de crise, a gente tenta manter o que estava acontecendo, acrescentar uma coisa que a gente fazia tempo que queria fazer e não estava conseguindo, aquele curso que a gente estava super afim de fazer e que estava super caro e agora está online, mas tentar sempre colocar coisas que caibam na rotina, né? Então, é um curso, sei lá, de história da arte que eu sempre quis fazer e que eu nunca tive tempo. Então, eu vou colocar ali no meu momento de lazer, né? Eu não vou invadir o dia todo com essas atividades, porque a gente aumentar a nossa demanda pode causar muita frustração. A gente precisa, nesse momento, de sensação de que estamos conseguindo concluir as coisas, né? Que a gente consegue começar e terminar, porque a gente acha, né? A gente tem a expectativa que este nosso período também se conclua logo. Então é importante a gente dar a sensação para a gente que a gente vai conseguir concluir as coisas, né? E que a gente está conseguindo concluí-las. Importantíssimo a gente conseguir diferenciar final de semana de dia de semana. Senão, o que a gente tem vivido é um segunda a domingo como se todos os dias fossem iguais. E aí a gente tem 2 grandes ciladas nisso, né? Achar que todo dia é final de semana, então que a gente pode comer alucinadamente tudo que a gente quiser, que a gente pode acordar a hora que a gente quer, que a gente vai ficar assistindo séries o tempo todo. E aí a gente chega uma hora que a gente não percebe ritmo, né? Porque todo dia é igual, né? E ao mesmo tempo tomar um cuidado para que o final de semana também não vire dia útil, né? Então, assim, final de semana é para descansar, né? Então, se no dia da semana, de segunda a sexta, a gente vai construir uma rotina que está ligada a uma questão mais laboral do ponto de vista ocupacional. E laboral, eu tô classificando não só o trabalho formal, né? Quem está fazendo home office ou quem tá precisando sair para trabalhar, mas também quem está trabalhando em casa, nas tarefas de casa, está lavando roupa, está limpando a casa. Isso é tarefa laboral do ponto de vista ocupacional, tá? Então, de segunda a sexta, a gente vai focar ali nessas tarefas laborais, deixar um período ali de lazer, um período de descanso, e no final de semana a gente vai inverter. Os períodos de descanso e de lazer, eles vão ser maiores. E esses períodos laborais, eles são mais delimitados, né? Então, é lavar a louça, é arrumar a cama, enfim, mas eles são mais delimitados. Isso dá essa sensação de que tem dia útil, tem final de semana, né? Mesmo sempre dentro de casa. A gente organiza a rotina desta forma. A gente precisa também fazer um equilíbrio na rotina entre atividades que a gente faz sozinhos e atividades que a gente faz com o outro, né? Que a gente compartilha com a família. Por que isso? Por que a gente não pode fazer coisas o tempo todo com a família ou coisas o tempo todo sozinho?
porque, na verdade, não é assim na nossa vida, né? Na nossa vida, a gente faz coisas sozinhos e faz coisas juntos. A gente sai para trabalhar sozinho, trabalha com pessoas, tal, e depois volta, almoça com os filhos, janta com os filhos, enfim, né? Põe para dormir. A gente faz esse movimento de estar sozinho e estar com o outro o tempo todo no nosso cotidiano, né? E na rotina de isolamento não é diferente, a gente precisa também priorizar isso, né? Para que a gente tenha momentos que a gente está ali com a gente, está trabalhando, está ali assistindo alguma coisa sozinhos, ali lendo, enfim. E também momentos que a gente está compartilhando com as pessoas, está discutindo a situação, está fazendo uma refeição, está fazendo jogos com a família. Então, também aproveitar esses momentos para isso, tá? Porque isso ajuda a gente a ter a sensação que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem gente em volta, mas que tem momentos que a gente pode estar assim com a gente mesmo. Nos momentos de lazer, a gente tem também que priorizar atividades prazerosas e produtivas, né? Usar os momentos de lazer com criatividade, né? Aquele momento que você ia no cinema, que ia assistir uma exposição, andar de bicicleta, agora vai ter que ser diferente, né? Vamos usar a criatividade para isso. Senão, os momentos de lazer e prazer, eles ficam muito centrados no prazer oral, né? Da comida, da gente comer coisas gostosas, doces e tal. E aí a gente inverte essa relação de prazer. Daqui a pouco a gente está reclamando que está comendo muito. Então, usar esses momentos de lazer com criatividade. E aí, assim, eu vou abrir para as perguntas e que já estão chegando aqui, mas para concluir essa minha fala inicial, porque eu sei que como né, a live está acontecendo pelo programa de esquizofrenia da Unifesp, acho que também dizer para as pessoas e para os familiares, para as pessoas que têm esquizofrenia, mas também para os familiares, que as pessoas com esquizofrenia, muitas delas vivem um isolamento há muito tempo, né? Essa é uma característica da doença, né? Muitas dessas pessoas chegam na terapia ocupacional exatamente porque não saem do isolamento, né? E o terapeuta ocupacional é procurado para ajudar essas pessoas a saírem do isolamento. Então, assim, é hora de empatizar com essas pessoas, né? É hora da gente olhar para elas e entender o que elas passam quando elas estão isoladas no quarto, né? Tem muita angústia aí, né? A gente tem visto na clínica que como é uma experiência muito comum dessas pessoas, a angústia é diferente nesse momento, porque eles estão de certa forma, habituados com o isolamento. Então, é como se o isolamento pela pandemia fosse meio que o motivo para se isolar agora, né? Então, isso exige das famílias e das próprias pessoas com esquizofrenia uma disciplina para que não se mantenham só no quarto. E também a gente tem cuidado das frustrações, porque muitas das pessoas que estavam em tratamento estavam conseguindo começar a fazer as coisas, estavam conseguindo sair de casa, começar a sair de casa, fazer curso, fazer coisas fora, e agora estão se vendo num isolamento que já não é mais reflexo da doença delas, né? Mas é reflexo de uma doença mundial. Então, este é o momento da gente empatizar com esse sofrimento, se identificar, né, e procurar juntos possibilidades para sair do quarto e estar nessa rotina da família, que, de novo, ela tá lá na rotina da família, né, mas também tem momentos que vai estar sozinha e que é importante, né? Então, assim, essa primeira meia hora eu separei para dar uma explanação geral sobre rotina, falar do meu lugar de terapeuta ocupacional que trabalha com isso. São orientações muito gerais, do que a gente tem visto de um ponto de vista da clínica, né, da terapia ocupacional, da saúde mental. Acho que isso é muito importante, acho que a gente está cuidando da nossa saúde
clínica nesse momento, mas a gente também precisa cuidar da saúde mental. Então, assim, as orientações são gerais, para orientações mais específicas e singulares, a gente tem que conhecer cada indivíduo. Então, eu vou tentar responder as perguntas, mas eu não conheço cada um, né? Como terapeuta ocupacional, o projeto que eu faço é sempre para cada indivíduo, para cada situação, para cada configuração de família e de casa e de rotina, mas eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir as perguntas, tá bom? Vocês vão ver que eu vou o tempo todo abaixar o olho aqui, porque as perguntas estão chegando para mim pelo celular. Então, eu recebi aqui uma pergunta da Maristela, né? Fale algumas atividades que possam interessar e entreter as pessoas com esquizofrenia. Tente ver quais os interesses deles e sugerir algo nesse sentido, né? Então, assim, do ponto de vista, né, das atividades para as pessoas com esquizofrenia, é um pouco isso que eu falei. Isso é para todo mundo. Então, a gente precisa entender quais são os interesses de cada um e o que a gente precisa fazer, né? Então, tem coisas que não são do interesse. Tomar banho, escovar os dentes, ajudar nas tarefas domésticas, às vezes não são do interesse, mas são da necessidade, né? Da necessidade de criação de hábitos, né? Aquilo que eu fui falando na introdução. Então, assim, colocar essas atividades na rotina são fundamentais. O que a gente vai pensar como atividades laborais, ou de descanso, ou de lazer, aí está muito relacionado ao interesse de cada um, né? Então, quem tem interesse em línguas, por exemplo, tem os cursos online gratuitos de línguas, assistir série junto com a família e poder discutir sobre a série, né? Eu tenho visto algumas famílias fazendo sessões de cinema conjuntas, todo mundo põe um horário para assistir o filme, cada um assiste da sua casa, depois que acaba o filme, abre uma discussão via videoconferência sobre o filme. Então, tem iniciativas muito legais acontecendo, né? Aí, tem uma outra pergunta aqui, que a disciplina diária é essencial, né? E que o filho, eu não estou aqui com o nome da pessoa, mas que o filho dessa pessoa que escreveu, né, está doente e não consegue seguir a rotina e nem mesmo acreditar na pandemia. Então, como é que a gente trabalha com isso, né? A gente tem que ir conversando, tem que ir explicando o que é a pandemia, né? Eu tenho orientado a não ficar o dia inteiro com a televisão ligada na CBN, nos canais que estão passando sobre pandemia o tempo inteiro. Tem que tomar cuidado, CNN, né? CBN acho que é do rádio. Mas não ficar antenado nas notícias do coronavírus o dia inteiro, todos os dias, né? A nossa orientação é assistam, né? Vão atrás da informação uma vez, 2 vezes por dia no máximo. O resto do tempo é para fazer outras coisas, né? Então, com o filho que não está acreditando na pandemia, vale a pena sentar com ele na hora do jornal e entender o que está acontecendo, conversar com ele sobre o que está acontecendo, e também ir introduzindo algumas atividades diárias, né? Que precisam ser feitas, que isso tem a ver com essa rotina da família. Então, precisa de ajuda ali nas tarefas de casa, precisa tomar banho, precisa escovar os dentes. Então, tudo isso é muito importante. Aí tem uma outra pergunta. Queria saber o que mais tentar com a rotina do meu filho nesses dias, já que estou em casa. Ele é muito difícil. Alimentação, higiene, é complicado, porque ele é bem bonzinho, nunca me responde mal, é sempre educado, só fala que já vai, mas nunca vai. Essa é a grande questão, né? Por isso que eu falei muito dessa construção de rotina no papel. Esse já vai, né? A gente faz com a gente mesmo, não é só o filho que faz com a gente, né? A gente faz com a gente mesmo. Eu tenho um projeto para entregar e eu vou fazer na quarentena. Mas
amanhã eu faço, e eu vou passando para frente. Vai acabar a quarentena, eu não vou fazer o projeto, né? Se eu não colocar aquilo na minha rotina. Então, o que a gente faz com esse filho que fala sempre já vai, mas nunca vai, é tentar ajudá-lo nessa organização das tarefas, né? Então, filho, e aí? Eu preciso que você faça essas coisas. Como é que a gente vai organizar para você fazer? Eu preciso que você me ajude a lavar louça todo dia, a louça do almoço. Então, vai estar lá na rotina dele. Todo mundo da casa vai ter uma rotina, e na rotina dele, e vai ticar quando for e quando não for. É, então, fazer essa agenda juntos, tentar colocar poucas atividades. A gente na terapia ocupacional tem muito esse cuidado, a gente não enche a rotina com um monte de atividades, uma sucessão de atividades, uma na frente da outra, né? A gente precisa ir colocando aos poucos. Então, a gente começa colocando uma, duas atividades por dia, de repente uma de manhã e uma tarde, né? Para isso começar a dar ritmo. Conforme isso tiver ok, a pessoa tiver conseguindo inserir isso na rotina, aí a gente vai colocando mais, tá? Porque senão a gente cria uma expectativa na gente, no outro, que não vai ser atendida e isso vai gerar frustração. Então, tentar aos poucos. Então, assim, essa organização da rotina é muito importante para todos nós, não só para as pessoas que têm esquizofrenia, né? Mas para todos nós que estamos na quarentena, no isolamento, né? Para os familiares de pessoas com esquizofrenia ou não, né? Para todos nós é muito importante essa construção. Então, os cuidadores estão falando isso, né, aqui no site, que essa rotina é importante para todos, e é mesmo, tá? E ela é fundamental para a nossa saúde mental. A Josiane Moisés Pierre fala dicas muito boas para nós, cuidadores, pois em tempos que estão agitados, precisamos organização e também paciência. Evita o nosso desgaste. Isso é super importante, né? O que eu acho que a gente está vivendo com as pessoas com esquizofrenia, mas de um modo geral, é que como a gente está convivendo muito com as pessoas, né? É isso, 24 horas por dia, 7 dias da semana, os conflitos que antes eram pequenos e que a gente conseguia deixar de lado e trabalhar, esquecer e voltar para casa e aquilo já estava em ordem, hoje em dia a gente não consegue mais, né? Porque a gente não consegue sair de casa, fazer outras coisas e voltar. O conflito vai ficar ali, vai ficar incomodando o tempo todo. Então é muito importante aquele movimento que eu falei, né? De fazer coisas juntos, mas também de fazer coisas separadas, porque é aquele momento que a gente vai tentar esquecer do conflito e cuidar de uma outra forma, tá? Isso é fundamental na nossa saúde mental e neste período de isolamento. Lembrando, de novo, que a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai ficar no isolamento, né? Então, é fundamental que a gente consiga criar espaços sozinhos, né? Espaços com a gente mesmo também para elaborar tudo isso que a gente vem vivendo. Alguns sites, enfim, alguns serviços de psicologia têm se disponibilizado a atender gratuitamente, né, a população. Então, procurar também essas ajudas quando tiver muito complicada ali a convivência, né? Quem tem as terapias, a gente tem conseguido manter terapias de todas as formas, de terapia ocupacional, as psicoterapias de maneira online, são espaços para elaborar isso, né? Então, eu tenho ouvido muito dos meus pacientes, que bom que eu continuo tendo esse espaço para poder falar do que está me angustiando, para poder falar que eu não aguento mais a minha mãe, que eu não aguento mais o meu irmão, que fica entrando no meu quarto o tempo inteiro, né? Então, a gente poder cuidar de tudo isso é fundamental. A Paula Lopes
falou que eu acho que para esquizo é um pouquinho diferente. A gente não quer sair do quarto, não quer nada. As medicações atrapalham mais ainda porque tem picos, que uma sonolência muito grande ou mal-estar. O que uma psicóloga me ajudou foi não brigar com os efeitos colaterais da medicação. E quando ele der aquele momento sem mal-estar, sem sono, sair, fazer tudo o que você pode. A rotina de esquizoativo desse jeito existe, mas não é a maioria. Olha, Paula, isso que você falou é fundamental. A gente precisa se respeitar, né? Então, a gente precisa manter as coisas do jeito que a gente fazia antes. É isso que eu disse sobre o isolamento, né? As pessoas com esquizofrenia já têm essa vivência do isolamento muito anterior, seja pelos efeitos colaterais das medicações, que às vezes, muitas vezes, exigem um período de sono maior do que a maioria das pessoas. Então, muitas vezes, 8 horas de sono não é suficiente para as pessoas com esquizofrenia, né? Que tomam medicação. Não pela esquizofrenia, mas pelo efeito colateral da medicação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa aproveitar, como você disse, os momentos em que a gente está acordado, né? Para fazer as coisas. Então, o que eu tenho orientado as pessoas com esquizofrenia que eu atendo é dormir o tanto de tempo que é necessário. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão na escola, que entram na escola super cedo, né, às 7 da manhã, em dias normais. E tem uma rotina super, né, cheia, enfim, vão dormir 10 da noite e precisam acordar às 5h30, 6 da manhã para conseguir estar na escola às 7. E aí eu vi essas pessoas, às vezes, mantendo esse horário de acordar às 6 da manhã, né? Então, o que eu tenho falado agora você pode dormir às 10, 12 horas que você precisa. Coloca o despertador, você está indo dormir às 10 da noite, coloca o despertador para as 10 da manhã, mas acorda às 10 da manhã, né? Faz uma rotina para você a partir das 10 da manhã. Né? A gente sabe que ficar no quarto tem a ver com os efeitos colaterais da medicação, mas também tem a ver com sintomas da doença, né? Com o que a gente chama de sintomas negativos da esquizofrenia. Essa necessidade de estar mais isolado, de ficar mais sozinho, ficar mais no quarto. E é exatamente isso que a gente tenta tratar, não só com as medicações, mas com as intervenções psicossociais, né? Ajudar essas pessoas a interagir, a estar na relação com o outro, a estar em espaços coletivos. Então, é importante a gente tentar manter essas atividades coletivas também, não só as atividades de dentro de quarto, né? Então, tá na cozinha, cozinhando com a mãe, ajudando ali, né, a cortar alguma coisa, a lavar a louça enquanto a mãe cozinha. Então, isso é super importante, tá? Pra gente porque como tem essa tendência de isolamento, a hora que a gente entra no isolamento que é mundial, que é, né, secundário à questão da pandemia, a gente precisa tentar se organizar para sair da cilada de ficar no quarto de novo, tá? Porque depois a gente começa tudo de novo, né? Todo o trabalho de reinserção de novo. A Josiane fala: quero aproveitar que estou em casa para ajudar meu filho, mas tem dificuldade para fazer sua higiene, alimentar-se. Como posso ajudá-lo mais? Então, aqui também está escrito Sandra, então não sei se é a Sandra ou a Josiane que está falando do filho, mas de qualquer forma, essas atividades de higiene, de alimentação, é super importante a gente colocar na rotina, né? Lembra que eu falei? Tentar não colocar muita coisa nesse momento. Então, assim, neste momento a gente vai focar no que é essencial, né? Para as pessoas que estão muito isoladas no quarto, a gente vai focar no que é essencial. Higiene e alimentação é essencial. Então, vai sentar junto com ele, filho, olha lá. Esse vai ser o horário de você tomar banho, vai colocar ali na rotina que eu falei para vocês montarem, né, da semana. Então, de segunda a sexta, o banho vai ser às 11 da manhã,
vai tomar café da manhã tal horas, vai almoçar tal horas e vai jantar tal horas. E estes momentos vão ser os momentos de sair do quarto, nesta ocasião de isolamento mais profundo no quarto, né? Então, tentar que pelo menos esses momentos as pessoas que estão mais no quarto consigam sair, se alimentar na cozinha ou na sala, né, junto com a família. Se não conseguir que seja junto com a família, se tiver uma recusa de fazer as refeições juntos, a gente sabe que isso às vezes acontece, não tem problema, né? A gente não vai forçar a barra nesse sentido, embora a gente vá falar que isso é importante, né? Mas não vai levar o prato de comida lá, vai dizer, olha, né, este momento, né, agora eu preciso que você venha comer na cozinha, né, ou venha comer na sala, porque isso vai fazer esse movimento de entrar e sair, que é tão importante no isolamento, né, e aí eu tô falando do isolamento no quarto, né, como eu falei do isolamento em casa, né, lembra que eu falei que a nossa sensação mais de aprisionamento se dá por a gente não estar conseguindo sair de casa, né, para a pessoa que não está conseguindo sair do quarto, sair para comer, para fazer as refeições ou para tomar banho, dá essa sensação também de que as coisas estão andando, tá? A Loli escreveu: a pessoa que tem esquizofrenia já tem dificuldade de concluir as atividades. Agora ficou ainda mais difícil negociar e incentivar. Deixar mais livre ou continuar nas negociações e cobranças diárias firmemente? Eles perceberam que tudo está diferente. Você sabe que é tão interessante, Loli, isso que você fala, né? Eles perceberam que tudo está diferente. Eu tenho conversado com alguns colegas também que têm ouvido isso das pessoas que a gente atende que têm esquizofrenia, que tem falado assim, agora eu tô igual a todo mundo, né? Porque todo mundo tá dentro de casa, tá todo mundo isolado, né? Então tem também uma sensação de pertencimento nesse isolamento, né? Uma sensação de, pô, agora tá todo mundo sem conseguir fazer nada, né? Então é legal promover conversas em que isso é dito, né? Puxa, olha lá, agora tá todo mundo aqui, eu tô entendendo do teu sofrimento. Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente faz para sair dessa paralisação juntos, né? Então, assim, essa dificuldade de concluir, ela é super comum, né, nos quadros de esquizofrenia. Então, a gente sempre, em terapia ocupacional, a gente sempre tenta começar com projetos pequenos, né, que são possíveis de ser concluídos até para dar essa sensação de conclusão, para depois a gente conseguir aumentar os projetos para projetos maiores, de mais longo prazo. Então, a gente vai adaptando os projetos do ponto de vista geral, né, não só atividades que se faz no consultório, mas atividades que a gente vai construindo e projetos que a gente vai construindo fora do consultório e na vida das pessoas. A gente tenta sempre conseguir fazer do pequeno para o grande. Então, concluir primeiro os projetos pequenos ou separar o projeto grande em pequenos projetos para exatamente a gente conseguir dar essa sensação de conclusão. Então, a minha dica para as pessoas, né, que estão com mais dificuldade, para as pessoas que com esquizofrenia que ainda estão com muita dificuldade em manter uma rotina, não acho que é deixar mais livre, Loli, mas é tentar pensar menor, assim, tentar pensar que o concluir é tomar banho todo dia, né? Que o concluir é conseguir fazer a refeição todo dia fora do quarto. Então, isso a gente adequa a meta, né? A gente não cria expectativa de sair do quarto, de estar assistindo televisão o dia inteiro com a família, ou de fazer um curso online, ou de ajudar a limpar a casa. Não é essa expectativa, né? A gente tem que diminuir a expectativa e entender
que para algumas pessoas conseguir sair do quarto, fazer a refeição na cozinha já é bastante, né? E reconhecer que, poxa, que bom, fazia 2 semanas que você não saía do quarto nem para comer e agora você está conseguindo comer. Ou você ficou 4 dias sem tomar banho e agora faz 2 dias que você está tomando banho, né? Reconhecer o pequeno, né? Porque isso é difícil, tá difícil para as pessoas que não têm esquizofrenia tomar banho, escovar os dentes, né? Para as pessoas que têm esquizofrenia e que já tinham essa dificuldade, mais ainda, tá? Então, tentar sempre adequar as necessidades, né, básicas às metas que a gente precisa concluir. A Maristela tá falando de sugestão de filmes e livros, né? Tá dizendo, né, que conhece algumas pessoas que gostam de ler. Então, lembra que eu falei daquele momentinho de lazer que a gente precisa separar todo dia, né? Todos nós precisamos separar todos os dias. Neste momento de lazer, a gente colocar filmes, livros, né? A leitura como companheira, né? Eu acho que assim, eu fico um pouco preocupada com sugestão de livro, porque eu acho que livro e filme tem muito a ver com cada um, né? Então, tem gente que gosta de ler biografia, tem gente que gosta de ler romance, tem gente que gosta de ler, fazer leituras mais científicas. Então, acho que depende do gosto de cada um, né? Na terapia ocupacional, a gente sempre parte do que a pessoa gosta, né? As atividades, elas nunca são indicadas, pelo menos no meu jeito de fazer terapia ocupacional, né? Eu tenho uma formação no método terapia ocupacional dinâmica, em que a gente prioriza muito o interesse do sujeito, né? Mesmo quando a gente vai indicar, né? Não é algo que eu acho que é importante para ele, é o que eu acho que é importante para ele, mas que tem a ver com o que ele gosta, né? Então, assim, ela até falou aqui, né, que a Saraiva disponibilizou online mais de 200 livros em PDF. Isso é uma iniciativa super bacana, né? Assim como as TVs a cabo terem liberado os canais, enfim, os museus terem liberado visitas virtuais, né? Tem um monte de iniciativas bacanas acontecendo. Eu tenho brincado que precisou de uma pandemia deste nível para unir o mundo, né? Para a gente se sentir próximo de quem está lá na China, de quem está lá na Austrália, né? Para que o museu lá da França abra e a gente consiga acessar aqui do Brasil. Então, a gente precisou de uma coisa muito grave para o mundo entender que a gente é muito forte, muito potente juntos. Então, vamos aproveitar essas iniciativas online, gratuitas, né? A Saraiva está aí disponibilizando essa possibilidade, né, dos cursos online, dos livros online. Então, para quem gosta de ler, porque também tem gente que não gosta de ler, né? E tudo bem, quem não gosta de ler vai fazer o que gosta, né? Mas para quem gosta de ler, olha, não precisa sair e ter a desculpa de que a livraria está fechada e não vai conseguir comprar livro, que não tem dinheiro. Tem aí os livros online, né? Eu tenho buscado a única orientação assim mais diretiva que eu tenho feito em relação às orientações de atividades é tentar não ficar só lendo sobre coronavírus, só lendo sobre pandemia, só assistindo sobre isso, tá? Porque isso é sim gerador de ansiedade, é sim gerador de uma sensação que a gente tá no caos, né? Que o caos não vai acabar. A gente precisa ter a sensação de que sim, né? A gente precisa ter a consciência que as coisas estão acontecendo, né? Que é grave, que está atingindo o mundo inteiro, que o mundo inteiro está isolado dentro de casa, né? Que é grave sim, né? Mas
precisa entender que a nossa vida vai continuar andando, né? E que mesmo isolados, a gente precisa ter a sensação que a vida está andando. Porque se a gente fica só vendo notícias e só lendo e só assistindo notícias sobre coronavírus, a sensação que dá é que a gente está indo para um lugar que a gente não sabe aonde vai dar. E a gente precisa entender que individualmente cada um está fazendo a tua parte, está ficando em casa, né? Está evitando a contaminação em massa, né? Está evitando a sobrecarga do sistema de saúde. Essa é a nossa responsabilidade, né? Se a gente fizer cada um a nossa parte, ficando em casa, cuidando das nossas atividades, cuidando das nossas rotinas, cuidando da nossa família, a gente tem a sensação que a gente está fazendo a nossa parte, né? Higienizando as mãos, tentando não colocar a mão no rosto, enfim, né? Todas as recomendações que todos nós estamos cansados de saber, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, a gente confia, né, que tem gente cuidando do que está acontecendo e que a gente não tem controle, e não tem mesmo, né? Então vamos controlar o que a gente consegue, né? Que é o nosso dia a dia, é a nossa sensação de que a gente está sim fazendo as nossas coisas, né? Que o nosso dia anda, que a gente acorda, tem coisas para fazer, e na hora de dormir a gente sabe que no dia seguinte tem mais atividades para serem feitas. Então, assim, eu tenho menos de 5 minutos aqui, eu não sei se tem mais perguntas. A Maristela está perguntando se esse método de trabalho centrado na pessoa torna o tratamento único para cada paciente. Sim, né? A gente, na terapia ocupacional, entende cada sujeito como uma pessoa. Às vezes, quando as pessoas me ligam, né, a família me liga e fala: olha, eu fui encaminhada para fazer terapia ocupacional, minha filha foi encaminhada para fazer terapia ocupacional, queria saber o que é o seu trabalho, o que você vai ajudar a minha filha. A primeira coisa que eu falo é: eu preciso conhecer tua filha, né? Então, para cada sujeito, a gente tem um jeito de trabalhar, tem um projeto diferente que está muito ligado à questão do cuidado com o que se faz e com o que se tem, né? Com o que se gosta, com o prazer. Então, a terapia ocupacional está muito ligada à questão do prazer, tá? Então, isso torna, assim, cada tratamento e cada indivíduo único, né, para a terapia ocupacional. Então, essas orientações, de novo, elas são gerais, né? Elas são para todos, né? Para todos com esquizofrenia ou sem esquizofrenia. E situações muito particulares, né? Aí vou fazer o marketing da terapia ocupacional, precisa procurar um terapeuta ocupacional para fazer uma orientação mais focada, né, ao indivíduo, às necessidades daquele indivíduo, tá? Então, assim, para terminar, a minha fala final é: fique em casa, cuida das pessoas que vocês amam, né? Cuidem das pessoas que vocês amam, façam ligações de vídeo, né? Isso mata um pouco a saudade, a gente ouve o tom da voz, a gente vê o sorriso, né? A gente vê se engordou, se emagreceu, se cresceu, né? A gente consegue ter essa noção que o outro tá bem, né? Mas a gente tem que ficar em casa, tá? A gente tem que ficar em casa porque fora, né, a situação pode perder o controle, né? E aí a gente vai ter muito sofrimento, né? Então vamos ficar em casa, vamos cuidar do nosso dia a dia em casa, né? Cuidar para que a gente se sinta útil, se sinta fazendo, se sinta produtivo dentro de casa. Então façam cada uma das atividades da maneira mais inteira que vocês conseguirem. Então, a hora que está fazendo o almoço, faz um almoço bem gostoso, pensa no tempero, tira da panela, coloca na travessa, vai ter tempo para lavar a louça, né? Então, vivam cada experiência da rotina de uma maneira inteira, né? Com vocês inteiros, sem pensar
no próximo passo. Então, o que a gente precisa é de fato entender que a gente vai passar, né? E que a gente não pode paralisar, né? Que a gente tem muitas coisas para fazer aí ao longo do dia. Então, organizar a rotina, né? De segunda a domingo é de fundamental importância para a gente conseguir se organizar em todas as atividades que a gente faz, tá? Essa é a orientação mais fundamental. Então, para terminar, eu queria dizer para vocês que a gente vai continuar com as nossas lives semanais pelo Proesc. A semana que vem, no dia 9, às 11 horas da manhã, a gente vai ter uma live sobre benefícios sociais, né, em época de coronavírus. Então, a gente conta com a participação de vocês. Quero agradecer imensamente a todos que acompanharam e vejo vocês fora dessa pandemia em breve. Beijo para todo mundo.